Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é André Oliveira. Hoje eu trago para você um tema muito importante para quem vai prestar a prova de segunda fase da OAB em Direito Penal. Nós vamos tratar do conceito analítico de crime e dentro desse conceito analítico eu trago para vocês sobre fato típico, antijurídico e culpável. Por quê? É importante que isso esteja bem claro na sua cabeça, tá? Para você saber aplicá-lo num conjunto fático da prova, onde você vai estar estabelecendo a defesa ali, né? E é preciso você observar dentro daquele contexto que é te trazido sobre esses requisitos. E somente após configurado esses três é que a gente vai se falar que houve um crime, tá bom? Então vamos lá para os conceitos. Veja bem, fato típico é uma conduta de ação, omissão, previsto em lei como uma infração penal, tá? Onde o legislador proíbe aquela conduta do agente, né? É uma conduta proibida, tá? E inclusive estabelece a pena para essa conduta. Então vamos de novo. Uma conduta de ação ou omissão, tá? Prevista em lei como infração penal e proibida pelo nosso ordenamento jurídico. Essa conduta ela tem que ser proibida. E a ela é estabelecido uma pena, tá certo? Então essa é a definição mais simples de fato típico. Quando falamos em antijurídico ilícito, nós temos um fato típico, tá? Porém contrário ao nosso ordenamento jurídico. Nessa etapa a gente está falando do crime em si. Tá? Um ato ilícito, ele é contrário ao nosso ordenamento, então ele é caracterizado como um crime. E por terceiro, a gente tem o culpável, né? O culpável é um fato típico, ilícito, reprovável, tá? E o que implica na cominação de pena. Então veja bem, para que seja considerado um crime, como eu já disse, é preciso que você observe esses três requisitos no contexto fático para somente assim haver um crime, tá? Então, quando você se depara com a prova, com aquela questão, você observa primeiro, existiu uma conduta, tá? Essa conduta ela é tida por uma infração penal, ela é proibida e ela é passível de sanção, ok. A segunda hipótese, é ilícito? Esse ato praticado é ilícito? Então estamos diante de uma situação contrária ao nosso ordenamento jurídico que é tido como crime, ok. Agora vamos analisar a parte do culpável, tá? É preciso saber se o autor desse fato, dentro desse contexto, a ele é possível aplicar uma responsabilização. Aqui a gente está falando da pena em si, a responsabilização sobre aquele fato que implica na pena, tudo bem? Então vejam bem, uma coisa de cada vez deve ser observado. Por quê? Uma vez preenchido esses três requisitos, há realmente a caracterização de um crime. Porém, existirá situações em que, no contexto fático, você vai observar que aquilo é um fato típico, que ele é antijurídico, porém não será culpável. Por quê? Esse autor, ele poderá estar dentro das excludentes de ilicitude, tá? Ele está amparado a essa excludente, então será isento de pena. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então veja, não esqueçam de observar
um a um. Será muito importante para você definir se naquela situação ocorreu um crime ou não, tá? E se aquele autor será responsabilizado por aquilo ou será isento de pena, ok? E agora, ainda sobre o tema, nós vamos falar do requisito culpável, tá? Que compõe dos elementos imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, ok? Então, o que temos sobre imputabilidade? É a possibilidade de imputar a alguém, tá, a responsabilidade sobre o fato. É preciso que naquele momento a pessoa seja possível de ser responsabilizada. Um exemplo de isenção de responsabilidade, de culpabilidade, é as excludentes de ilicitude, que eu tinha falado para vocês. Vamos dizer que a pessoa é amparada pela excludente de ilicitude, então aquele fato não constitui crime. Então, sobre a imputabilidade, é preciso que o agente, autor daquele fato, ele seja passível de ser responsabilizado, que ele não esteja amparado por nenhuma excludente, tá? É isso aqui que significa. Quanto ao potencial conhecimento da ilicitude do fato, é importante que no momento do fato, o autor não tenha conhecimento do caráter reprovável daquela conduta, de compreender o caráter ilícito daquele fato, ok? Por exemplo, há situações costumeiras onde as pessoas praticam atos sem saber que aquilo existe uma previsão legal e que a lei prevê aquele ato como crime. Então, é preciso ficar caracterizado que ele tinha conhecimento, sim, que aquilo tinha previsão legal, para somente assim configurar o crime. Ao contrário, tá bom? Não haverá responsabilização. Agora, na exigibilidade de conduta diversa, é preciso que fora a conduta sejam observados fatos paralelos a essa conduta, sendo passível de verificar se naquele momento o agente poderia ou não ter tomado outra atitude a não ser aquela. Tá? Isso é um bom exemplo, é o que ocorre no caso de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, onde a pessoa está obrigada a praticar um ato sem poder ter opção de fazer diferente, tá bom? Então, uma vez caracterizado que ele tinha a opção de fazer diferente do que foi feito, haverá responsabilização sobre essa pessoa. Se comprovado que ele estava sob coação moral irresistível, obediência hierárquica e que ele não poderia tomar uma outra atitude a não ser aquela, tá bom? Aí sim será passível de não ser responsabilizado por aquele fato, tudo bem? Então, pessoal, agora dentro do fato típico, nós vamos falar dos elementos que compõem o fato típico, que é a conduta, o nexo causal, tá? A tipicidade e o resultado. Então, vamos a elas. Conduta é toda ação ou omissão voluntária ou consciente, dolosa ou culposa, voltada para a finalidade de produzir ou tentar produzir o resultado previsto em lei como crime. Então vejam que a definição da conduta é complexa e muito importante também dentro do fato típico, para a caracterização do fato típico, tá bom? E dentro desses elementos ainda temos o nexo causal, que é o vínculo existente entre a conduta e o resultado por ele produzido. Então a definição é simples assim,
tá? Vínculo existente entre a conduta e o resultado existente, tá? Nada mais que isso. Depois nós temos o resultado, onde o resultado é a lesão ou perigo de lesão da ação protegida pela norma legal. Tudo bem? Até aqui? Agora, a tipicidade, ela é uma adequação da conduta, ela está correlacionada diretamente com a conduta do agente. E agora, ainda sobre o tema, nós vamos falar do requisito culpável, tá? Que compõe dos elementos imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, ok? Então, o que temos sobre imputabilidade? É a possibilidade de imputar a alguém, tá? A responsabilidade sobre o fato. É preciso que naquele momento a pessoa seja possível de ser responsabilizada. Um exemplo de isenção de responsabilidade, de culpabilidade, é as excludentes de ilicitude, que eu tinha falado para vocês. Vamos dizer que a pessoa é amparada pela excludente de ilicitude, então aquele fato não constitui crime. Então, sobre a imputabilidade, é preciso que o agente, autor daquele fato, ele seja passível de ser responsabilizado, que ele não esteja amparado por nenhuma excludente, tá? É isso aqui que significa. Quanto ao potencial conhecimento da ilicitude do fato, é importante que no momento do fato o autor não tenha conhecimento do caráter reprovável daquela conduta, de compreender o caráter ilícito daquele fato, ok? Por exemplo, há situações costumeiras onde as pessoas praticam atos sem saber que aquilo existe uma previsão legal e que a lei prevê aquele ato como crime. Então, é preciso ficar caracterizado que ele tinha conhecimento, sim, que aquilo tinha previsão legal, para somente assim configurar o crime. Ao contrário, tá bom? Não haverá responsabilização. Agora, na exigibilidade de conduta diversa, é preciso que fora a conduta sejam observados fatos paralelos a essa conduta, sendo passível de verificar se naquele momento o agente poderia ou não ter tomado outra atitude a não ser aquela. Tá? Isso é um bom exemplo, é o que ocorre no caso de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, onde a pessoa está obrigada a praticar um ato sem poder ter opção de fazer diferente, tá bom? Então, uma vez caracterizado que ele tinha a opção de fazer diferente do que foi feito, haverá responsabilização sobre essa pessoa. Se comprovado que ele estava sob coação moral irresistível ou obediência hierárquica e que ele não poderia tomar uma outra atitude a não ser aquela, tá bom? Aí sim será passível de não ser responsabilizado por aquele fato. Tudo bem?